Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de algo que eu escuto muito no consultório e que eu vejo muito no dia a dia as pessoas reclamarem, que é a tal da falta de energia. Vocês já viram isso também? Tem muito isso, né? Das pessoas chegarem e queixarem que não estão tendo energia para nada, que estão sempre exaustas, né? Sempre muito cansadas. E existem vários motivos para isso, né? Assim, a gente vai falando um pouco ao longo dessa aula, mas o mais importante aqui, eu quero desmistificar essa palavra energia. Por quê? Porque eu nem gosto muito de usá-la. Daí eu fiquei pensando, por que eu não gosto de usar essa palavra, sendo que ela realmente tem uma importância, tem um fundo. E eu não gosto de usar geralmente porque as pessoas associaram a essa palavra algo meio místico, algo meio surreal, meio, enfim, algo por nós não vermos de verdade. Isso é usado de uma forma muito errônea, né? Essa palavra é usada de uma forma muito errônea. Então hoje eu trago aqui para vocês uma conversa em que a gente vai falar de verdade. Quando eu falo de energia, quando nós falamos de energia, do que é que a gente está falando, tá bom? Para começar, a gente tem uma certa dificuldade com aquilo que a gente não vê, não é mesmo? E aí nós temos aqui as luzes acesas, a câmera funcionando, o ambiente claro, o celular ligado, o computador ligado, e tudo isso funciona à base de energia elétrica. E nós acreditamos na energia elétrica, sim, porque ela faz funcionar tudo à nossa volta, mas a gente acha que ela não existe ou não? A gente já acha que ela existe, né? Por quê? Porque nós já conseguimos ver os resultados dela reais. E aí, quando a gente fala de energia, muitas vezes as pessoas tendem a dar pouca importância para essa queixa do paciente, os médicos de uma forma geral, porque associam isso sem querer, inconscientemente, a uma crença ligada a misticismo. É como se você falasse, nossa, eu tô sem energia, sei lá o que é isso, entendeu? Então eu vejo muito essa relação preconceituosa com a palavra energia. E aqui, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista de fato, o que é de fato a energia que a gente fala tanto aqui. E eu sou uma pessoa que trabalha sim os aspectos espirituais de uma pessoa que olho e que acho que é importante, e que também acredito que tudo é movido a energia, a campos, né? Mas quando a gente fala, a gente tem duas linhas principais de pensamento sobre o que é energia. Primeiro, a energia de fato é aquele motor que move o funcionamento do nosso organismo. Eu só estou aqui falando com vocês porque eu tenho energia para isso, senão eu estaria ali, poderia estar doente, sem energia. E quando eu falo isso, doente, sem energia, quer dizer que as minhas mitocôndrias, que produzem a minha energia ali dentro da minha célula, elas por algum motivo não estão funcionando bem, ou por algum motivo a minha reserva energética não está suprindo o meu gasto energético, entendem? Então, de fato, acontece ali na nossa mitocôndria reações internas que fazem com que a gente gere energia para manutenção de tudo que é vida e que acontece dentro do nosso corpo, porque as reações químicas, bioquímicas, biofísicas, as reações que acontecem dentro do nosso corpo metabólicas, elas são movidas à energia que nós produzimos no lugar da nossa célula chamada mitocôndria. Então isso não tem nada de místico, é bem fisiológico mesmo. E o segundo ponto que eu quero trazer para vocês sobre energia é que, assim como nós temos a produção energética mesmo ali dentro da nossa mitocôndria, nós temos aqui dentro de outras células, por exemplo, neurônios, sistema nervoso, carreadores energéticos que são movidos à base de energia elétrica mesmo, né? A gente sabe que ocorrem reações elétricas dentro do nosso organismo, como o miocárdio, a gente tem ali as sinapses nos neurônios, a gente tem reações elétricas de fato. Então, quando eu falo em energia, eu falo primeiro em energia vinda da produção energética ali da célula, e segundo, eu falo em energia vinda do nosso campo eletromagnético, porque tudo aquilo que emite eletricidade também emite eletromagnetismo, né? Aliás, eletromagnetismo é algo que faz parte de todos os corpos que estão sobre essa terra. Então, uma mesa tem eletromagnetismo, um copo, um cachorro, eu, você, tudo tem eletromagnetismo. E isso faz com que nós sejamos atraídos ou repelidos por campos diferentes. Então, quando eu falo em energia, eu também falo de campo eletromagnético que acontece ao nosso redor.
Então a gente tem esses dois conceitos e essas duas questões que são importantes para nós levarmos para essa percepção do que é de fato energia. E agora eu vou falar com vocês de cada um desses dois conceitos e de como realmente que a gente foi mistificando isso ao longo do tempo. Sendo assim, eu trago para vocês, vou trazer ao longo dessa nossa conversa algumas reflexões mesmo sobre nosso gasto ou não energético, né? O que é que tem acontecido. Então, quando a gente fala desse primeiro padrão de energia, de produção energética, que é o fisiológico, como eu falei para vocês, que não é místico, que é uma reação interna das nossas células, as nossas células, para que elas funcionem adequadamente, elas precisam ser adequadamente nutridas, para que aquelas reações ali de produção energética aconteçam, né, de ATP, a gente precisa de glicose e de oxigênio, não é mesmo? Então nós precisamos de nutrição adequada e de respiração adequada. São dois fatores que nos trazem energia de fato para a nossa célula. Quando a gente fala em nutrição, a gente fala realmente da questão de nutrientes, do que é que a gente tem ingerido, se tem feito bem para nós ou não, se é algo que a gente precisa melhorar, né? Então, a nutrição adequada, ela faz com que a gente tenha uma produção energética adequada ali na nossa célula, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma alimentação regada a muitos excessos, isso não facilita o metabolismo ali das nossas células. Se nós temos uma vida muito agitada, em que a gente respira pouco, em que a gente inspira e expira pouco, nós também não levamos adequadamente o oxigênio e eliminamos os resíduos celulares para que ocorra de fato uma troca saudável ali, naquele ambiente muito micro, muito pequeno e que influencia o ambiente macro. E a gente pensa muitas vezes que é engraçado, mas a gente precisa desconstruir isso, né? Não é o macro que afeta o micro, até que afeta, mas o que afeta mesmo é o micro que afeta o macro. Então a gente tem ali nas pequenas células acontecendo muitas coisas que são importantes e que fazem toda a diferença quando a gente realmente pensa de uma forma integral, quando a gente pensa na fisiologia e na funcionalidade do nosso corpo. Então a gente tem que olhar para esse lugar, que é o lugar da nossa nutrição. Como que a gente tem feito essa nutrição? Como que os nossos pacientes têm feito essa nutrição? Vocês já perceberam o tanto que faz sentido, por exemplo, se você se sente sem energia? Por qualquer motivo que seja, às vezes são relações que te desgastam, né? Que te geram fatores estressores importantes, isso desoxigeniza as suas células, isso carreia menos oxigênio e enfim. E aí você vive estressado. O que a gente tem vontade de comer quando está estressado? Açúcar, não é verdade? Quando a gente está imbuído de emoções e de sentimentos, de questões que a gente não sabe lidar, a gente come açúcar geralmente. Por quê? Porque as nossas células, elas estão sofrendo com aquilo ali e elas sentem necessidade de serem nutridas, né? A gente sente aquela necessidade fisiológica mesmo de aumentar a nossa energia através da ingestão de um chocolate, por exemplo. Entenderam? Então isso faz todo sentido fisiológico ali. Claro que com o tempo a gente vai criando esse hábito de suprir a nossa falta de energia, né? A nossa falta de reserva energética, o nosso excesso de gasto, a gente vai suprindo isso com chocolate hoje, chocolate amanhã, depois de amanhã, e isso acaba se tornando um hábito, um comportamento novo, né? E é muito difícil da gente retirar esse comportamento quando ele já está imbuído em nós, né? Quando é um hábito bem arraigado, é bem mais difícil da gente retirar. Então a gente tem esse lugar aí da gente às vezes ingerir realmente em grande quantidade o chocolate mesmo, os doces, para poder nutrir a falta de energia que a gente sente e que na verdade vem de outros fatores. Então esse é um ponto que é o ponto da nutrição. Algumas linhas terapêuticas trabalham muito com a ingestão adequada de vitaminas, né, de cofatores que funcionam ali nas reações bioquímicas. Eu particularmente sei da importância, mas eu sempre oriento buscar a ajuda de um nutricionista, porque é algo que eu não estudei ainda. Pode ser que eu estude, mas eu não sou nutróloga, eu não estudo essa parte mais funcional. Eu gosto disso, mas eu não estudo. Então eu sempre indico para um nutricionista. Outra questão é a questão da respiração, né?
que os yogis chamam de prana, né? Assim, quando a gente fala em prana, parece que é uma coisa muito, nossa, isso é uma coisa lá do Oriente, dos yogis. Não, quando a gente fala em prana, é a forma como eles falam dessa ingestão de energia. Então, geralmente, quando eu estudei sobre prana, o que é o prana? É essa força que dá a energia da vida, que vem através da respiração e dos alimentos frescos, dos alimentos saudáveis. Então, eles não estavam falando nada mais do que a fisiologia que a gente estuda, não é verdade? O prana vem através da força da respiração e da nutrição. Então, e também de outras formas, né? A gente pode trazer prana para as nossas vidas de muitas maneiras. Mas como a gente vive em um momento em que as nossas demandas externas são muito maiores do que a nossa capacidade interna de nos relacionarmos com elas, né, de conseguirmos atender a todas elas, a gente chama isso dentro do Kundalini Yoga de depressão fria, que é quando você realmente tem demandas externas muito maiores do que a sua capacidade interna de resolvê-las. Depois a gente vai fazer um vídeo só desmistificando o yoga e o Kundalini Yoga também como algo que não tem nada de místico. Como eu falei para vocês, é uma tecnologia, uma ferramenta, e aí traz esses conhecimentos que quando a gente traduz para a nossa forma de compreensão, eles estão falando a mesma coisa. Tipo, falar que prana é essa força de energia, e aí explicar que vem através da alimentação e do oxigênio e da respiração. Então a gente sabe que é essa nutrição que a gente tem, né? Nós nos nutrimos de muitas maneiras, mas a nutrição realmente alimentar, ela precisa ser melhorada a cada dia. Nós precisamos olhar realmente para esse lugar que muitas vezes nós negligenciamos. Nós fazemos parte de uma sociedade que negligencia um pouco isso em detrimento do trabalho, em detrimento da correria, em detrimento de intelectualidade. Então a gente gosta de ler, gosta de estudar, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de colocar na prática. E a alimentação nos chama a isso, assim, nos mostra isso. Assim como a respiração. Como respirar? Olha, eu tô falando um pouco rápido, porque eu vi agora que eu tô respirando muito pouco aqui falando com vocês, tá vendo? A gente faz isso o tempo todo. E respirar fundo, assim, ó, nos traz muitas coisas. Primeiro, nos traz o oxigênio, não é mesmo? Não é nada místico. Ai, fulana, respira, você tá nervosa? Respira. Não, isso é muito correto. Por quê? Porque quando a gente respira também, nós cortamos aquele fluxo emocional que domina os nossos pensamentos naquele momento. Então, às vezes, em um momento de grande estresse, respirar é, sem sombra de dúvida, a melhor opção, porque você vai diminuir as frequências de ondas cerebrais, aquele estado emocional alterado, ele vai ser aos poucos liberado e você vai aos poucos também reativar essa dose de energia que você precisa para resolver aquela situação com a qual você não está sabendo lidar, tá certo? Então, respirar fundo. É algo simples e curativo, né? Nós temos estudos incríveis mostrando o poder curativo das respirações, dos pranayamas. A gente tem dentro, inclusive, do compêndio, né? Esqueci, das diretrizes de hipertensão arterial sistêmica, na parte não medicamentosa, a gente tem ali a orientação da respiração consciente para ajudar nos casos de hipertensos graves como um apoio não medicamentoso. Então, quando a gente sabe respirar e ensina os pacientes a respirar, isso tem que ser introduzido, por exemplo, nos grupos de hipertensos, nos nossos pacientes hipertensos, eles têm que entender que respirar é importante para que eles possam diminuir esses quadros estressores, levar mais alimento mesmo através do oxigênio para as nossas células, melhorar o nosso metabolismo. Então a respiração é algo extremamente importante, assim como a nutrição. E tudo isso tem a ver com essa forma que a gente fala de energia ligada à produção energética que nos mantém vivos mesmo, né? Se nós não estivermos produzindo, se as nossas células não estiverem produzindo, a gente adoece, a gente não consegue sobreviver. Então esse aspecto de alimentação que vem pela respiração e pela nutrição são muito, muito impactantes e fazem toda a diferença quando a gente pensa realmente nesse olhar dentro da nossa célula, nesse olhar bem interno mesmo.
Então, a gente falando da segunda forma, quando a gente fala de energia, da segunda parte que pode significar, nós entramos na questão do eletromagnetismo aqui de novo, né? Vamos falar sobre isso. Se nós formos pensar, tudo aquilo que produz energia, ela gera campo eletromagnético. Então, esse campo eletromagnético, nós temos os campos de cada um dos nossos órgãos, porque cada um deles apresenta reações químicas e elétricas diferentes. Nós temos os neurônios em conexões sinápticas que geram eletricidade através deles. Nós temos ali o miocárdio, que tem células e células nervosas que geram eletricidade, né? Inclusive, a gente tem estudos muito novos que mostram que o miocárdio, que o nosso coração, a eletricidade, o campo gerado pelas reações que acontecem ali é o maior do nosso corpo. Então, ele é o órgão que realmente mais emite campo eletromagnético, é maior do que o do nosso cérebro, que é um condutor, que é um produtor de energia, não é mesmo? Então a gente tem que ficar atento que quando nós falamos de energia, nós falamos de campos eletromagnéticos. Aí você me fala, mas eu acho difícil acreditar nisso. E aí vem toda essa falta, essa dificuldade de mudar o paradigma, de olhar para nós como campos eletromagnéticos. E aí eu te falo, você acha que ressonância magnética funciona como? Né? A gente entra ali numa caixa, e nessa caixa, que é a caixa de ressonância magnética, nossas ondas, a vibração de cada um dos nossos, daquele órgão, por exemplo, a vibração do nosso cérebro saudável, ela é uma, que é registrada pela máquina. Quando a gente tem uma inflamação no nosso cérebro ali, a gente tem uma neurotoxoplasmose, né? Que é algo que eu vi muito por causa de pacientes HIV. A gente tem ali uma neurotoxoplasmose com uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória, ela gera um campo diferente que é percebido pela máquina de ressonância magnética. Então, isso mostra que realmente nós usamos campos o tempo todo, nós usamos isso para fazer nossos diagnósticos e a gente ainda tem dificuldade de entender que isso também pode ser usado para fazer tratamentos, para fazer mudanças ali nesse nosso campo. Tá certo? Então a gente tem aí a questão da ressonância magnética. A gente também tem, por exemplo, alguns tratamentos renais que são feitos à base de som, né? De algumas alterações sonoras que vibram ali, que eliminam determinados cálculos. Então a gente tem esse tipo de tratamento. A gente tem realmente alguns tratamentos físicos, e isso não tem nada a ver com físico, mental e espiritual. A gente tem tratamentos físicos mesmo usando as frequências. Então, isso é um fato, né? Isso não é nada além do que a gente já conhece mesmo da física desses últimos tempos. Por isso que eu falo que a gente realmente mudou e a gente tem mudado a nossa visão de mundo, o nosso paradigma. E isso mudou porque a gente tem realmente essa nova percepção, esses novos conhecimentos da física. E a gente se engana muito se a gente acha que a medicina, que os conhecimentos de medicina não seguem a visão de mundo vigente. Então, se a nossa visão de mundo hoje ela é pautada no conhecimento da energia como fator motor mesmo, né, a gente tem tudo a ver a gente trazer isso para a nossa vida e para a percepção do nosso corpo. Então, a gente tem que entender isso, que nós vibramos em determinadas frequências, que nossos órgãos vibram em determinadas frequências e que isso é possível ser lido por máquinas de ressonância magnética, por exemplo. O eletrocardiograma também, quando a gente faz uma avaliação com o eletrocardiograma, a gente também está fazendo a mesma coisa. A gente está olhando ali através de um movimento elétrico, né, das nossas células cardíacas. E, enfim, eletroencefalograma e todos esses aportes diagnósticos que a gente tem, que foram feitos a partir dessa percepção de nossas células funcionando como reações elétricas eletromagnéticas. Faz sentido isso, né? Agora parece que ficou menos abstrato falar de energia, porque energia é físico, quando a gente fala dessa forma. E aí, quando a gente fala dessa forma, a gente vê que o cérebro é um produtor de energia, ele produz energia em alta quantidade ali, pelas reações neuronais, e que a nossa coluna vertebral ela é uma distribuidora de energia. E isso não tem nada a ver com, de novo, né? Não tem nada a ver com, agora, nesse momento, com o espiritual, apesar de que o espiritual está em tudo.
mas é algo do nosso corpo enquanto máquina mesmo. E os yogis também já sabiam disso, já tinham ali, né, detalhadamente a relação da coluna com o cérebro. Esse canal energético da coluna é chamado dentro do yoga de Sushumna, isso. E essa energia que a gente fala da coluna vertebral, por quê? Porque ali está a reserva que é distribuída para o nosso corpo através dos nossos gânglios, né? Dos nossos gânglios que saem ali da nossa coluna vertebral. Então a gente tem realmente assim um distribuidor energético da energia que é produzida ali no nosso cérebro. Muito legal isso, né, gente? Quando a gente olha por esse aspecto. E aí, quando a gente pensa em gastos energéticos, né, quando a gente pensa que quanto mais a gente gasta energia e a gente produz menos, que a gente recebe menos, a gente consegue produzir menos, mais difícil fica para o nosso corpo fazer os seus próprios mecanismos de autocura. Porque, como a gente tem falado aqui também, apesar de autocura também ser uma palavra meio que proibida, né? Tem até um vídeo meu aqui falando sobre isso, em que eu falo dessa questão dos campos também. Quando a gente fala de autocura, nada mais é também do que uma reação própria do nosso organismo, assim, com uma capacidade inata de regenerar-se, né? Quando a gente tem uma infecção bacteriana, a gente tem um antibiótico que diminui o patógeno, mas quem recupera realmente é o nosso corpo. Se a gente tiver um déficit imunológico muito grave, a recuperação é mais lenta, ou ela muitas vezes não acontece, mesmo que a gente use megas, assim, antibiótico de última linha. Aí a gente mata uma infecção, aí vem outra, né? A gente sabe que é isso que acontece na prática. Então, essa questão da energia tem tudo a ver com a gente conseguir realmente produzir e atender as demandas externas que chegam para nós, entendem? Tá? E o que a gente faz para melhorar essa energia, né? Como eu falei, a gente tem que identificar primeiro como está nossa absorção e o nosso gasto energético. E nesses tempos agora, né, nesses tempos em que nós estamos vivendo, eu ouso dizer que todos nós temos um gasto energético maior do que a absorção. Por quê? Porque nós não temos muitos momentos para relaxar, para absorver um oxigênio limpo de um lugar ao sol, de uma natureza, né? A gente não tem muito essa oportunidade hoje nessa vida exaustiva que a gente leva, né? Nessa cultura social de valorizar muito o excesso de trabalho, da gente viver em grandes cidades, enfim. E aqui, gente, assim, eu falo de um lugar que nem é de crítica, é de realmente entender que essa é a forma que a gente vive hoje e que talvez ela não seja a melhor. E a gente pode fazer mudanças dentro do sistema. Só que para isso a gente tem que identificar o que é que está drenando a nossa energia, não é mesmo? O que é que está gerando uma demanda tão grande minha de reservas, de pensamentos. Por quê? Porque quando a gente pensa em excesso, a gente gasta, os nossos pensamentos, eles gastam aproximadamente 25% da energia total que a gente produz ao longo do nosso dia. E quando a gente tem excesso de pensamentos, a gente tem um gasto, quando a gente tem excesso de pensamentos, a gente tem um gasto energético muito maior, muito mais difícil de ser medido, né? A gente não consegue medir isso, a gente só sabe que no fim do dia nós estamos exaustas. E como a gente não para de pensar, nós vamos para o sono muitas vezes e continua aquela tormenta mental que às vezes é um pouco aliviada e nós acordamos cansadas, não é mesmo? Assim como os nossos pacientes. Então essa questão da forma como a gente tem pensado exageradamente, isso coloca um gasto energético muito grande. E os pensamentos em excesso, os pensamentos negativos, eles geram sentimentos negativos, que também os sentimentos afetam o nosso campo, né, o nosso campo cardíaco. E isso faz com que a nossa frequência, com que o nosso campo eletromagnético como um todo, com que ele fique menor. Por quê? Porque nós estamos emitindo emoções de contração, emoções que nos contraem, né? Que nos retraem assim para dentro. A gente não está expandindo, né? Expandindo a nossa energia, expandindo o nosso campo energético. A gente está retraindo o nosso campo, não é mesmo? Então isso gera também uma baixa de energia.
Mas se eu não vou expandir, eu vou gastar menos e tal. Não, não é bem isso. Você vai gastar mais, só que com processos mentais e emocionais que gastam muito mais reservas energéticas. E aqui eu estou falando da energia que você gasta para lidar com o estresse, com os hormônios de estresse que você libera quando você está na negatividade crônica e constante. Entendem? Não entrei ainda em nenhuma parte mística ainda. Tá certo? Eu estou falando ainda da fisiologia. E aí, o que é que a gente precisa ao orientar os nossos pacientes sobre energia, né? Eu gosto de fazer essa pequena historinha que eu estou fazendo aqui para vocês. Eu sei que aqui não tá pequena, por quê? Porque eu quero o máximo que eu conseguir entrar mais fundo nesse tema, né? Mais fundo naquilo que é da fisiologia, para que vocês possam entender de uma forma mais clara. Só que assim, eu gosto de explicar um pouco para o paciente, olha, a energia tem a ver com isso, produção celular, com campo eletromagnético, e você está com baixa de energia, a gente vai identificar o que está em excesso ou em falta aí na sua vida. E isso a gente vai fazer, meu bem, antes da gente entrar com, sei lá, né? Tem muitos energéticos aí que são usados, né? Que são usados para aumentar a energia, enfim. Não necessariamente eles aumentam a energia por um tempo, porque eles são regados à glicose muitas vezes, mas depois a gente tem a baixa de energia de novo, porque não é algo autossustentado. Essa semana eu recebi uma paciente no consultório, uma mulher jovem, passando por um período de muitos excessos na vida dela, faculdade, filho pequeno, várias questões acontecendo ao mesmo tempo, e ela acabou de fazer 15 sessões, eu acho, de testosterona, de injeção. E aqui eu não tô falando que é certo nem errado, tá, gente? Eu só não é algo que eu faria comigo, né? Assim, por várias outras questões. E aí ela fez essa ingesta, essa aplicação de testosterona, e aí ela me falou assim, olha, a médica me garantiu que eu ia estar cantando no carro. Eu não tô cantando no carro. Foi o que ela trouxe pra mim, eu achei bem interessante. Só que se você for olhar para a vida dela, antes da testosterona, eu faria uma investigação de como que é a vida da pessoa para entender onde que tem escape ali de energia. Essa pessoa, essa paciente, tinha um processo mental de autotortura tão grande porque ela queria dar conta de tudo e ela não fazia, que isso por si só já é um gasto energético absurdo. Fora, além disso, ela tem um sono ruim. Por quê? Porque ela tem criança pequena que acorda várias vezes à noite. E aí ela trabalha o dia todo e ela faz faculdade ainda no período noturno. E no fim de semana ela estuda as coisas da faculdade que ela não conseguiu estudar ao longo da semana pela vida corrida. Ela não consegue fazer exercícios físicos, por quê? Porque realmente nesse momento da vida dela, ela não consegue ter um horário para fazer o exercício físico, e a alimentação dela até que é ok. Mas enfim, me fala, eu já encontrei vários pontos aí que precisam ser olhados antes da gente dar qualquer tipo de energético, entende? Então, na prática, olhar ponto a ponto que eu faço. Quando a queixa do paciente estou com falta de energia, eu gosto de olhar para a história da pessoa, né, para entender de onde vem aquela falta de energia. Gosto de dar essa aulinha que eu falei aqui agora, né, para vocês, mas bem resumida mesmo, uma coisa de 5 minutos no máximo, explicando, ou 2, ou sei lá, rapidinho mesmo. E aí, identificar ponto a ponto como está a sua alimentação. Geralmente, a gente pode conseguir melhoras energéticas se a gente faz algumas mudanças alimentares. Por exemplo, eu me sinto muito bem energeticamente ao longo do dia quando eu tomo suco verde de manhã. Eu gosto do leite da terra, que é ensinado pelo Dr. Alberto Gonzalez. Vocês devem conhecer. Então, quando eu faço esse suco de manhã, ou alguns sucos que eu gosto também, que são feitos geralmente de frutas e verduras e sementes juntos, são sucos vivos, eu fico muito bem ao longo do dia. Isso me dá muita energia, entendeu? Então, eu sinto que eu estou nutrida e cheia de prana. Isso é algo que eu faço que me dá energia. Só que uma alimentação bem adequada, bem orientada, e aí eu acredito que uma nutricionista ou uma nutróloga faria isso melhor do que eu. Uma boa orientação nutricional vai ajudar na questão energética, e isso não sou eu que vou resolver. Não que eu não vá ajudar a pessoa. O que eu posso ajudar nesse primeiro momento?
Se você que está me ouvindo tem uma formação nutricional, nutrólogo e tudo, você vai fazer essa parte com certeza. Eu não tenho, né? Então, o que eu já faço? Eu olho para a pessoa e falo, olha, vamos tirar tudo aquilo que pode estar te causando excessos. Vamos tirar os excessos da sua alimentação, porque esses excessos, eles por si só demandam muita reserva energética para fazer a digestão deles. Então a gente olha se tem excesso de açúcar, se tem industrializado em excesso, enfim, se dá uma limpada na parte lixo da alimentação, já ajuda bastante. Depois a gente vai fazer um outro vídeo só sobre alguns hábitos de alimentação realmente saudável. Então, se você limpar ali o lixo, já tirar açúcar, diminuir o máximo possível o álcool, tirar essas porcarias industrializadas, que nem são ruins, de vez em quando a gente come mesmo, mas se fazer disso algo muito pouco frequente, a gente consegue ali já dar uma enxugada na questão da nutrição. Isso é um ponto. O outro ponto é a questão do sono, como que a pessoa está dormindo, o tempo que ela está dormindo, se ela tem algum desconforto que a leva a dormir mal. Então o sono é muito importante, né? Porque é um momento de descanso mesmo para o nosso metabolismo, sempre continua, mas para o nosso cérebro, mudanças de frequências de ondas que são importantíssimas, que são cruciais para a nossa sobrevivência. Então a gente tem ali o sono adequado. Alimentação, o sono, a respiração. Esse ponto aqui a gente tem que mostrar realmente para o paciente a importância de respirar. E eu gosto muito de ver os retornos assim das pessoas que realmente fizeram os exercícios de respiração, porque elas descobriram outro mundo, sabe? Assim como eu descobri quando eu respirei pela primeira vez também. Então, quando você descobre que você pode, através do controle da sua respiração, mudar seu estado emocional, melhorar sua energia ao longo do dia, então isso ajuda muito. Eu vou te dar uma dica aqui de como você vai perceber um grau de energia muito bom, e eu falo porque eu já experimentei, que é o seguinte: você passar a maior parte do seu dia em respiração consciente. O que é isso? Você vai acordar, fazer suas rotinas normais, mas o tempo todo focado na respiração, porque isso vai te trazer para o presente. Por exemplo, você está tomando banho e respirando. Se você está comendo e olhando para a sua respiração. Se você está lavando louça, você está fazendo isso. Se você está atendendo os pacientes, mesmo igual aqui agora, eu estou gravando vídeo, isso muda a minha respiração. Você está atendendo o paciente, você está ouvindo, mas vai ainda conectada com o momento, conectada com ouvir o paciente, com respirar seu, entendeu? Tudo isso faz demais, diminui muito o gasto energético, te deixa muito bem. Depois faça esse exercício para você poder ensiná-lo para os seus pacientes. Você vai perceber o quanto que você melhora ao longo do dia, em questões energéticas mesmo. Então a gente falou já do sono, a gente tem a questão do estresse, né? É importante a gente gerenciar o nosso estresse adequadamente, identificar os fatores externos que são estressantes demais e que nos geram um desgaste emocional muito grande, né? E aí eu tenho uma outra paciente cuja queixa sempre é a falta de energia e ela tem uma questão assim a ser resolvida com um dos seus familiares que a desgasta muito. Então ela sabe que é isso, que a desgasta. E aí ela fala assim: nossa, eu não sei te explicar, mas eu vou nos lugares, eu sinto que eu tô sendo sugada, sabe? Que eu tô sem energia nenhuma. E aí eu sei explicar para ela que é o seguinte: ela é uma pessoa muito que tem muita facilidade de doar, né? Então ela chega nos lugares, as pessoas vêm e aquilo gera uma interação de campos eletromagnéticos ali, em que ela se vê muito cansada pela chegada de outros campos no seu, entendeu? Então isso pode acontecer também, né? Das pessoas falarem: ai, fulano sugou minha energia, fulano tem energia boa ou ruim. Hoje mesmo eu estava trabalhando e uma das enfermeiras lá de onde eu trabalho falou assim: nossa, tem umas pessoas que parece que sugam a energia da gente. E aí a pessoa fala isso com um ar meio místico. Eu falo: realmente essas pessoas estão imbuídas de pensamentos e sentimentos às vezes muito negativos, contraídos, e quando você entra em contato com ela, com o seu campo eletromagnético, é como se você doasse um pouquinho do seu para ela, porque o dela está muito contraído. E aí a pessoa olha e fala assim: nossa, é mesmo? É isso?
Entendem? Então é esse o olhar que a gente tem hoje falando em termos de física. Então, assim, as relações, elas fazem muita diferença na manutenção ou não da nossa energia. A gente não quer perto da gente pessoas que nos deixam para baixo, que nos trazem só demanda, problema, e que isso nos sufoca mesmo, nos faz ter um desgaste muito grande. Então, isso é muito, muito importante da gente entender, que as relações, elas também são importantes para a nossa boa energia. Então, como que estão as relações dos nossos pacientes? E quando a gente começa a perguntar sobre esses pontos, eu também gosto de perguntar sobre as eliminações. E as eliminações é por quê? Porque tudo aquilo que fica armazenado, tanto no nosso corpo quanto na nossa mente, ele gera desgaste energético. Aquelas histórias mal resolvidas que geram pensamentos, aquela comida que ficou presa no intestino, tudo isso gera desgaste energético, né? Então a gente tem que pensar como é que nós estamos nas eliminações, o que é que a gente está retendo, o que é que a gente está absorvendo. Porque tudo isso vai fazer muita diferença quando a gente pensa em questão de gasto energético ou não, tá certo? Então, gente, quando você quer, se você quiser realmente, se você for atender o seu paciente, a queixa dele for essa, falta de energia, o que eu recomendo é isso, é olhar para esses pontos da alimentação, do sono, do estresse, das relações, da respiração e das eliminações. Isso faz uma grande diferença porque você vai triando esse paciente através da conversa direcionada para esses pontos e ele vai identificando ele mesmo, vai identificando os pontos que ele precisa olhar com mais cuidado. Não falei da atividade física, né? Ela entraria aí no gerenciamento do estresse, mas ela é extremamente importante. O movimento é muito importante para o fluxo energético acontecer de uma forma adequada no nosso organismo, para ajudar nas reações metabólicas, né? Para a gente ter um gasto calórico, não armazenar realmente tanta glicose, porque muitas vezes a nossa ingesta é muito mais alta do que realmente a necessidade do nosso corpo de consumo. Então, a gente tem esses pontos aí que devem ser avaliados antes de você prescrever qualquer energético. É muito fácil para o paciente pegar algum energético, qualquer um, tá? Tô falando de remédio, tô falando de testosterona, tô falando de floral. É muito fácil para o paciente pegar esse energético aí e não mudar nada na vida dele, né? E a gente está aqui por outro motivo, a gente está aqui para ajudá-lo a fazer essa mudança que precisa ser feita, sem julgamento, sem estresse, mas mostrando que aquilo ali é paliativo, né? Se eu vou dar se ele não fizer a mudança que ele precisa ser feita, aquele energético ali é um paliativo, porque os sistemas fisiológicos metabólicos e eletromagnéticos do nosso corpo vão continuar da mesma maneira, entenderam? Bom, espero que sim. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, se quiserem fazer algum comentário, é só escrever aqui embaixo, tá bom? Então, até mais. Depois se vocês quiserem, a gente pode falar mais sobre essa questão da energia. Eu trouxe aqui mesmo essa palavra como uma forma de desmistificá-la e trazê-la para algo prático e simples, que é a funcionalidade do nosso organismo, enquanto corpo e mente, tá bom? Então, até mais. Um abraço.